Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando para falar de Copa Libertadores da América. Vai começar a terceira rodada, a última rodada do primeiro turno da fase de grupos. Então peço para você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Gravando esse vídeo aqui antes da rodada do fim de semana, por motivos que, feriadão, vou para casa de familiares. Tenho que viver também, né? O trabalhador merece um pouco de paz. Então já vamos gravando aqui para deixar tudo certinho. Falar sobre Copa Libertadores, vai ter vídeo também sobre a rodada na Sul-Americana. Começando Libertadores pelo Grupo A, que tem partida na terça-feira, o Carabobo da Venezuela recebendo a Universidade do Chile, e na quarta, Estudiantes recebendo o Botafogo, jogo quarta-feira, 9h30 da noite, um dos grandes jogos da rodada, porque Estudiantes e Botafogo estão empatados com 3 pontos, o Botafogo que não vem tendo um grande começo de trabalho do Renato Paiva, e perder esse jogo para o Estudiantes é um confronto direto. Então, o Botafogo seria muito importante sair da Argentina pelo menos com um ponto. Porque no outro jogo, a Universidade do Chile, que um grande começo, venceu o Botafogo e Estudiantes, já largou com 6 pontos, agora tem uma grande chance, enfrentando o Carabobo, que é um time mais fraco, de fazer 9 pontos em 3 jogos. Ainda tendo que receber o Carabobo, né, pelo menos você tem uma grande chance de fazer pelo menos 12 pontos, o que meio que mataria uma das vagas. Então, esses confrontos diretos de Estudiantes e Botafogo podem ser muito, mas muito decisivos para definir quem passa. Indo para o grupo B, que é um grupo sem brasileiros, temos o Barcelona de Guayaquil enfrentando o Universitário na terça-feira e na quarta-feira Independiente Del Valle e River Plate. A situação desse grupo tem Barcelona e River com 4 pontos, o Independiente Del Valle com 3 e o Universitário com 0. O Barcelona joga em casa contra o Universitário, é o grande favorito, vencendo, e se der a lógica, vai a 7 pontos, e aí já faz obrigação, porque nesse grupo, claramente, você tem 3 times mais fortes e o Universitário está mais atrás. Perder pontos para o Universitário pode custar a vaga no final das contas. E no outro lado, você tem o Independiente Del Valle e o River Plate. River tem um jogo disso duríssimo, que jogar na altitude não é fácil. E Del Valle vai querer usar esse fator casa para vencer, para passar o River e jogar para esse time da equipe argentina, que investiu muito nos últimos tempos, mas aqui está faltando futebol, né? No grupo C, que é o grupo do Flamengo, temos terça-feira a LDU recebendo o Flamengo em Quito. E na quinta, o Central Córdoba recebendo o Deportivo Táchira. A situação aqui tem LDU e Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo com 3 e o Táchira Lanterna com 0. O Central Córdoba que conquistou um estado histórico contra o Flamengo, agora tem a chance de retificar isso. Porque de nada adianta ter conseguido vencer o Flamengo no Maracanã e não vencer em casa o Táchira, que é o Lanterna do grupo. E se vencer, vai a 7 pontos, cumpre essa obrigação e vai para os últimos 3 jogos bem vivos na briga. A questão do Flamengo o problema é ter perdido em casa para o Central Córdoba, né? Porque assim, tropeçar para a LDU em Quito com altitude, não é nada de outro mundo, porque é um jogo difícil. Se você pegar o histórico de times brasileiros nos últimos anos, jogando contra a LDU lá no Casablanca, é sempre dificuldade, são sempre jogos difíceis, especialmente no primeiro tempo. O Flamengo de 2019 mesmo também teve dificuldades lá. Então, é um jogo, se você já fala, altitude, pressão, é um jogo que, na hora de você fazer as contas, é um jogo que você conta que pode perder ou pode não ganhar. A questão foi ter perdido para o Central Córdoba, então o Flamengo entra numa situação que, pelo menos empatar, seria ótimo, porque existe um cenário que se ele perder para a LDU, ele termina a terceira rodada a 4 pontos atrás de tanto a LDU quanto o Central Córdoba, apesar de ter confronto diretos, vai para uma situação nas últimas 6 rodadas que ele não tem margem para errar, e isso na competição sul-americana é sempre perigoso. Mas apesar de o Flamengo jogando uma bola, também é favorito. Indo para o grupo D, temos na terça-feira o Alianza Lima recebendo o Talleres, e na quarta, o Libertad recebendo o São Paulo. O São Paulo cada vez mais com lesões. Tô gravando esse vídeo aqui antes do Sansão. Não vou nem cravar que vai ser o São Paulo com o Super Dia, porque se perder o clássico, não sei se ele sustenta ou não. E o Alianza Lima e Talleres são os 2 times mais fracos do grupo, então assim, quem quiser se classificar, ainda lutar por classificação, tem que vencer esse jogo. Se empatar, provavelmente vamos ficar numa situação muito difícil, um jogo muito importante, inclusive, para definir vaga em Sul-Americana. Para quem está na Sula, esse é um confronto que vale a pena ficar de olho. Libertad e São Paulo são os favoritos à vaga. São Paulo tem um jogo difícil, Libertad tem 6 pontos. Ideal até pelo momento, a questão de lesões, é pelo menos tentar arrancar um empate fora de casa. Mas vai ser parada dura. O Libertad tem chance aqui de vencer, abrir 9 pontos, abrir 5 pontos de diferença para o São Paulo e não só encaminhar a classificação, como caminhar até o primeiro lugar. Indo para o grupo E, temos na terça-feira à noite Colo-Colo recebendo o Racing e na quarta o Atlético Bucaramanga da Colômbia recebendo o Fortaleza.
A situação desse grupo, assim, de pontos, tem aquela questão de como vai ficar a situação de Colo-Colo versus Fortaleza, que o jogo não acabou. Então a gente tem o Bucaramanga com 4, o Racing com 3, Colo-Colo com 1 e Fortaleza com 0. O Bucaramanga, que é a grande sensação do grupo, empatou no 3x3, venceu o Racing fora de casa na Argentina, e agora joga contra o Fortaleza, um time totalmente animado. O Fortaleza vai ter uma parada dura, até porque o Fortaleza não vive um bom momento. Pensando em classificação, acho que é primordial para o Fortaleza conseguir sair vivo, conseguir sair com algum ponto da Colômbia. Cara, um ambiente hostil, estágio lotado, um time que vem em alta. Então, para o Fortaleza, tentar sair com um ponto e aí puxar para o jogo de casa, para os confrontos diretos em casa contra Colo-Colo e Bucaramanga para buscar a vaga. Perder aqui não é o fim do mundo, ainda mais se, por exemplo, derem os 3 pontos do jogo contra Colo-Colo para Fortaleza, mas né, fica uma situação mais chata, porque o Bucaramanga vai a 7, e tem que ver também como vai ser esse Colo-Colo e Racing. O Racing que foi muito bem na estreia, perdeu em casa na segunda rodada, um Colo-Colo, vamos ver como chega para esse jogo sem público, então acaba deixando as coisas muito mais abertas, muito mais favoráveis aqui para a Argentina. Indo para o grupo F, temos na terça-feira à noite o Inter recebendo o Nacional, e na quinta, o Bahia recebendo o Atlético. A situação do grupo tem Inter e Bahia com 4 pontos, o Atlético Nacional com 3 e o Nacional com 0. Então o Inter tem uma grande chance aqui, pega um time que perdeu as duas primeiras, o Nacional entra pressionado no jogo no Beira-Rio, então assim, é um time que vai precisar atacar. É um time que, se sair atrás do placar, vai vir toda aquela pressão, porque uma derrota aqui para o Nacional do Uruguai praticamente pode matar qualquer chance de classificação. O Inter tem chance aqui de chegar a 7 pontos, de dar uma brida também na classificação e também encaminhando e fazer o dever de casa. Um grupo como esse, vencer os jogos de casa é muito importante. Isso vale para o Bahia. Na primeira rodada empatou em casa, porém conseguiu vencer fora, e agora tem um confronto direto com o Atlético Nacional para tentar vencer esse jogo. Pelo que vem sendo o desempenho dos times e tudo mais, principalmente se o Inter venceu o Nacional na terça, me parece que essa briga por segunda vaga vai ficar mais entre Bahia e Atlético Nacional. Até por isso, esse confronto direto na Fonte Nova tem um peso muito grande para o Tricolor de Aço. Um triunfo aqui, ok, você vai para o jogo de volta na Colômbia, até ter uma gordura para, se perder, não ser fim do mundo. Agora, se não consegue ganhar em casa, aí o jogo de volta, confronto de volta direto, vai com uma pressão bem grande em cima. No grupo G, temos na quinta o Bolívar recebendo em La Paz o Palmeiras, e o Cerro Porteño recebendo também na quinta-feira o Sport Cristal. O Cerro Porteño, aquele jogo de obrigação, o Sport Cristal é um time mais fraco do grupo. Se quiser brigar pela classificação, tem que vencer esse jogo. Em casa, não tem desculpa. Se tropeçar em casa contra o Sport Cristal, meu amigo, aí vai ficar uma situação complicada. Do outro lado, o Palmeiras tem uma parada dura, porque jogar na altitude nunca é fácil. O time vem melhorando, tem 6 pontos, ter feito a obrigação dos 2 jogos anteriores deixa o Palmeiras também mais tranquilo a respeito desse jogo, porque é como eu falei um pouco do Flamengo. Jogo assim, altitude, você quando vai fazer as contas do grupo, você sabe que ali se você pode perder ou pode não ganhar. Então, ter feito a obrigação nos 2 jogos anteriores deixa o Palmeiras mais leve para essa partida contra o Bolívar, independente do resultado. Indo para o grupo H, o último grupo do nosso vídeo, temos na quarta-feira os 2 jogos, ao mesmo tempo, o Olímpia recebe o Peñarol, enquanto que o glorioso, sensacional San Antonio Bulu recebe o Vélez Sarsfield. Na situação desse grupo tem o Vélez com 6 pontos, Peñarol e San Antonio com 3, e o Olímpia, o lanterninha, com 0. O Olímpia até aqui, uma Libertadores desastrosa, perdeu para o San Antonio, tomou 4 do Vélez em casa. Então assim, o Olímpia vai bem tonada contra o Peñarol, que tá uma pressão enorme, porque 2 vexames, né? E se não conseguir vencer esse jogo em casa contra o Peñarol, o Olímpia só vai ter mais uma partida em casa que é contra o San Antonio e depois vai ter que pegar Peñarol e Vélez fora. Ou seja, não vencer aqui, meu amigo, aí vai ser meio que marcar território, que a briga vai ser pro Sul-Americana. Vai ficar numa situação bem difícil. Enquanto que do outro lado, o glorioso San Antonio Bulu é assim, franco atirador total. Já venceu o jogo, vai ter um ponto aqui. Eu acho que a briga maior do San Antonio não é nem pensando em classificação, é pensando em uma vaga para a Sul-Americana. E para isso, pontuar em casa contra o Vélez seria muito importante. Mas é isso, pessoal. Esses foram meus comentários. Deixem aí nos comentários seus se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força de vendo esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo. Você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.